Sempre me achei uma mulher interessante. Não porque alguém disse, mas porque no espelho, eu mesma enxergava o reflexo de uma força que nunca precisei gritar. Me chamo Regina, sou morena clara, pele dourada de sol, curvas feitas com capricho e um sorriso que abria espaço até onde não existia. Aos 37, eu continuo atravessando a rua fazendo o trânsito desacelerar. Tem gente que acha exagero, mas quem carrega esse brilho desde nova aprende a andar com ele como quem usa perfume caro. Sem desperdiçar, mas deixando rastro. Trabalho, casa, contas, rotina. Nada disso apagou meu jeito vaidoso. Continuo me cuidando. Gosto de um batom bem passado, de um vestido que realça sem gritar. Não é só por vaidade, é por identidade. Eu nunca precisei de homem para me sentir desejada. Mas confesso, é bom saber que ainda desperto olhares. Só que o olhar que mais me intriga não vem da rua. Vem de dentro de casa. E por mais que pareça estranho dizer, eu notei que ele começou a durar mais tempo do que deveria. Eric, meu filho, sempre foi um menino especial. Alto, forte, com aquele cabelo que teima em cair na testa, e uns olhos que mudam de cor dependendo da luz. As meninas da escola vivem dando desculpa para vir aqui em casa. Tia, esqueci meu caderno. Tia, posso falar com o Eric um minutinho? Mas eu sei o que é. Elas querem ver o que ele tem de diferente. E ele tem. Talvez seja o jeito. Educado, talvez o tom calmo com que fala, talvez aquele silêncio que às vezes fala mais do que palavras. A gente sempre teve uma relação muito próxima. Desde pequeno ele me ajudava em tudo. Fazia questão de estar por perto, de aprender, a fazer bolo, consertar tomada, organizar as compras. Crescemos juntos, de certa forma. E mesmo com o tempo passando, continuamos com aquela intimidade de quem conhece o outro só pelo respirar. Às vezes bastava um olhar para eu saber o que ele estava sentindo. Outras vezes, era ele que me pegava no pulo, me oferecendo um copo d'água quando eu suspirava sem perceber. Comecei a reparar nas pequenas coisas. Nos abraços que duravam um segundo a mais, no jeito que ele encostava a mão nas minhas costas quando passava por mim na cozinha, no sorriso meio tímido que aparecia, quando eu reclamava que estava calor e prendia o cabelo no alto. Era tudo sutil. Mas era como uma brisa que entra pela fresta e deixa a cortina inquieta. Você finge que não vê, mas sente. E no fundo, sabe que aquilo não é à toa. Teve um dia que ele entrou no meu quarto sem bater, como sempre fazia, e me pegou deitada de toalha, enrolada da cintura para baixo, com a pele ainda úmida do banho. Ele olhou, sorriu com naturalidade e perguntou se eu queria que trouxesse um suco. Eu disse que sim. Ele saiu e voltou com o copo, colocou na minha mão e ficou me observando beber. Não falou mais nada. E eu também não. Mas dentro de mim, um pensamento quente ficou parado como vapor de espelho. Naquela noite, eu demorei para dormir. Revirei de um lado para o outro, sentindo o cheiro dele ainda preso no travesseiro que ele encostou. Era o mesmo cheiro de sempre. Sabonete, desodorante masculino suave. Mas de alguma forma, naquela noite pareceu mais forte. Comecei a lembrar das vezes em que ele me chamou de a mulher mais linda do mundo, sem nem corar. E me perguntei, será que ele dizia aquilo por carinho? Ou por alguma coisa que nem ele mesmo sabia nomear? Fiquei dias me questionando se eu estava viajando, se era carência, ou se realmente havia um clima crescendo entre nós. Silencioso, delicado e perigoso. Porque tem coisas que a gente não fala, mas o corpo percebe. E o meu... Bem, o meu começou a dar sinais. Pequenos arrepios, olhares mais demorados, suspiros em horários esquisitos. E mesmo tentando fingir normalidade, comecei a perceber. Entre eu e o Eric, já não era só o sangue que corria. A rotina da casa nunca foi silenciosa. Mas depois daqueles olhares, passou a ter barulhos novos, que não vinham do rádio, da geladeira, nem do ventilador. Eram pausas, suspiros, movimentos suaves que vinham com uma intensidade nova. Eric parecia cada vez mais atento a tudo. Notava até quando eu trocava de esmalte, quando deixava um perfume diferente, quando subia o zíper devagar de um vestido, qualquer. Comecei a acordar antes dele, só para ter a desculpa de fazer o café e ver o jeito como ele descia as escadas. Cabelo bagunçado, olhos ainda meio fechados, e aquele jeito de homem que nem sabe que é homem ainda. Ele me dava bom dia com a voz rouca, e às vezes encostava o rosto no meu ombro só para dizer que estava com preguiça. Eu ria, fingia que era bobagem,
mas meu corpo reagia de um jeito que eu tentava esconder até de mim. Certa manhã, estávamos os dois limpando a casa. Era sábado, e costumávamos dividir as tarefas. Eu sempre gostei disso. Me sentia acompanhada, cúmplice, menos sozinha. Ele passou por mim com um pano na mão e foi até a mesa da sala. Eu o observei de longe, sem querer disfarçar muito. Ela passou o pano lentamente sobre a mesa, como quem desenha na superfície aquilo que queria sentir na pele. Foi aí que eu entendi. Não era só o jeito dele. Era o jeito que ele olhava, enquanto fazia as coisas. Na varanda, Eric se aproximou das plantas e começou a molhá-las com cuidado. A mangueira escorria por entre seus dedos, e ele se distraiu um pouco, deixando a água descer pelo braço até a camisa. Enquanto regava as plantas, sentiu o líquido escorrer entre os dedos, despertando um calor inesperado. A cena ficou presa na minha cabeça como um filme em câmera lenta. Eu mordia o lábio por dentro sem perceber, tentando desviar os olhos, mas era impossível não notar cada detalhe. Voltei para dentro e o encontrei na área de serviço, com a vassoura nas mãos. O sol batia no chão de cerâmica e realçava o brilho da pele dele. Ele segurou firme a vassoura, ajeitando cada canto com uma precisão que parecia mais um ritual do que uma limpeza. O silêncio entre nós era cada vez mais cheio. A gente não precisava mais falar muito. Bastava um olhar, um gesto, um cruzar de caminhos entre um cômodo e outro para sentir a temperatura subir, mesmo sem calor. Decidi me distrair na cozinha. Peguei os ingredientes para fazer pão de queijo, meu preferido. Eric apareceu atrás de mim, ficou me observando enquanto eu mexia a massa com cuidado. Na cozinha, o toque na massa era cuidadoso, mas o aroma já prometia um sabor que ninguém esqueceria. Ele não disse nada, apenas apoiou os braços no balcão e ficou ali, só olhando. E aquilo me deixou inquieta de um jeito bom. Um arrepio subiu devagar pela minha espinha. Terminei de assar, lavei as mãos e fui fechar a porta da lavanderia. Ele veio logo atrás, sem pressa. Quando a porta fez aquele som seco de sempre, me senti estranhamente exposta. Ao fechar a porta, o clique seco reverberou como um convite para explorar o que estava por trás do silêncio. Eu não me virei. Fiquei ali, com a mão na maçaneta, ouvindo apenas a respiração dele atrás de mim, quase tocando. Quase... Por dentro, alguma coisa estava se formando. Algo entre o proibido e o inevitável. Eu ainda tentava convencer a mim mesma de que era apenas imaginação. Mas se fosse só isso, por que o coração batia tão forte? Por que o silêncio dizia tanto? E por que, mesmo com a porta fechada, eu sentia que o que estava por vir já tinha começado fazia tempo. Aquele silêncio depois da porta se fechando parecia ter nome. E cheiro. E toque. Não era mais. O silêncio de antes vazio. Era cheio de tudo que não estávamos dizendo. Eu continuei parada. Ele também. Cada segundo parecia pesar mais do que um minuto inteiro. O ar ficou denso, mas sem pressa. Nada ali era apressado. Nada era acidente. Tudo estava se desenhando, como se já tivesse sido ensaiado em outros dias. Virei o rosto devagar, encontrando os olhos dele. Aquela troca não era mais inocente. Havia algo nos olhares que contavam histórias inteiras, sem precisar usar uma só palavra. Eric não desviou. Não parecia mais o menino que costumava pedir dinheiro para o lanche ou reclamar do calor da escola. Havia nele uma firmeza nova, um tipo de coragem que só aparece quando já se decidiu por dentro, mesmo que o mundo inteiro diga que não. Andei até a sala sem saber se ele me seguiria, mas os passos vieram atrás. A gente não se tocava, mas o chão parecia vibrar com cada movimento. Eu me sentei devagar no sofá, como quem testa a própria coragem. Ele ficou em pé diante de mim por alguns instantes, depois se aproximou, ajoelhou ali perto, como se procurasse alguma permissão nos meus olhos. E ela estava lá, não dita, mas inteira. Ela se abriu como quem convida o vento, e eu fui a brisa que explorou cada curva com reverência. As mãos dele tocaram meu joelho e subiram devagar, como se desenhassem uma estrada em mim. Eu estremeci, por dentro, mas por fora mantive o controle. Não era hora de pressa. Não era momento de dúvidas. Era só a gente, finalmente dizendo o que nossos silêncios já gritavam há dias. Ele entrou devagar, como quem sabe que certas portas só se abrem com silêncio e precisão. Meu corpo reconheceu o toque antes de qualquer pensamento. A entrega aconteceu com a naturalidade de algo que já era nosso antes mesmo de acontecer.
Não havia culpa. Não havia medo. Só uma intensidade bruta, contida há tempo demais, agora vazando pelas frestas de tudo que tentamos esconder. Me encaixei no colo dele como se aquele fosse o molde exato da minha vontade. Ali, naquele instante, suspenso entre certo e errado, fomos apenas dois corpos que já não sabiam se comportar como mãe e filho. Eram vontades nuas, entregues, queimando em silêncio. O peso dos nomes desapareceu. Ficou só o toque, a respiração, a pele se reconhecendo com uma familiaridade que assustava e acalmava ao mesmo tempo. Nossos corpos conversavam sem palavras. Era suor respondendo suor, ritmo encontrando ritmo. A noite lá fora parecia ter parado também. Só existia aquele momento. Um mundo inteiro cabendo dentro de um gesto. As mãos segurando firme, os olhos fechados, o peito arfando, o desejo dizendo tudo que a boca não ousava traduzir. Não havia mais volta. E no fundo, nenhum de nós queria voltar. O calor entre nós não vinha do clima, mas da fricção dos desejos que já não cabiam mais no pensamento. Quando acabou, o silêncio voltou. Mas era outro. Um silêncio cheio, saciado, intenso. Eu ainda sentia o corpo dele colado no meu, e mesmo sem dizer nada, a pergunta pairou no ar. E não era dele. Era minha. Uma pergunta sussurrada entre o choque e o prazer, entre o medo e o desejo. Você tem noção do que fizemos, querido? E assim encerramos mais um conto que atiça a imaginação. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. Com quem também adora uma boa história cheia de segredos. Nos vemos no próximo vídeo.